nós concluímos então o estudo das transformações gasosas. O próximo passo seria condensar aquelas três equações que nós encontramos numa só equação, tá? Nós chamaremos aí de lei geral. E depois chegaremos na equação de Clapeyron, que seria a equação de estado de um gás ideal. Mas o que vem a ser esse gás ideal? Nós sabemos que a física é uma ciência que cria modelos. Modelos que pegam a nossa realidade e transformam em coisas idealizadas. Então, o que vem a ser o gás ideal? Basicamente, o gás ideal é um modelo para o gás no qual nós ignoramos qualquer tipo de interação que essas partículas têm entre si, a não ser colisões. Imagine uma grande mesa de sinuca 3D, onde todas as bolinhas, né, de sinuca estão colidindo entre si o tempo todo. Então esse modelo, essa idealização do que seria o gás, né, tem então algumas consequências. A primeira delas é que o gás deve ser rarefeito. O que significa? Ele não pode ser muito denso, né? Não pode haver partículas demasiadas. Ou senão, né, nós teríamos muita interação entre elas. Né? Interação de que tipo? Né? As interações que nós sabemos que são interações eletromagnéticas, que vocês estudarão no eletromagnetismo. Essas partículas também terão um volume desprezível, de modo então que eu não preciso de levar em conta na minha equação, né, o volume dessas partículas. Ou seja, o volume do nosso gás é o volume do próprio recipiente. Né? Essas partículas elas devem ser tratadas então como bolinhas, né, corpos rígidos e que não tenha carga elétrica. Uma vez que elas têm carga elétrica, elas terão então interações eletromagnéticas. Ou seja, nós sabemos que na realidade essas interações existem. Nós estávamos falando recentemente sobre a interação do tipo, por exemplo, do dipolo induzido, né? Ou seja, elas têm uma interação elétrica. Só que nesse nosso modelo nós podemos desprezar elas, então consideramos como eletricamente neutras. Outra coisa interessante é que nós temos que desprezar, né, esta perda de energia nas colisões. Quando estudamos colisões, vemos que existem vários tipos, né, de colisões, focando nelas basicamente as colisões elásticas e inelásticas. Nas colisões elásticas, você tem a conservação da energia cinética. Então é como se essa bolinha então batesse na parede do recipiente que contém o gás e voltasse com a mesma velocidade. Então você tem a conservação não só da quantidade de movimento, mas também a conservação da energia cinética. E outra coisa interessante é que a temperatura, né, e a pressão tem que ser da seguinte forma. Este modelo falha se você tiver temperaturas muito baixas e pressões muito altas. Por quê? Temperaturas muito altas, muito baixas, favoreceria que também a pressões muito altas as partículas ficassem muito próximas. Estando muito próximas, elas vão interagir de alguma forma, né? Elas terão uma interação elétrica, que é o que nós queremos evitar. E aí nós teríamos que fazer uma correção, né? Nós teríamos aí uma correção tanto na pressão quanto no volume. E isso acontece no modelo de gás real, que é o gás chamado gás de Van der Waals, né? Que nós não estudamos aqui no ensino médio. Então é isso. Bem, nessa nossa etapa agora, que nós já então trabalhamos com as transformações gasosas, né, de maneira aí separada, e introduzimos também o conceito do gás ideal ou do gás perfeito, né, eu posso então tentar fazer a junção dessas três leis numa equação só. Então, vamos fazer uma espécie de demonstração bem breve de como a gente vai fazer isso. Então, olha só, eu vou pegar
esta lei aqui, essa é a lei de Boyle-Mariotti, ou seja, para transformações isotérmicas. Vou reescrever aqui, ó, como sendo a PV, né, igual a K1, onde eu só passei o V multiplicando aqui cruzado. Ou seja, eu vou tentar isolar as constantes. Essa daqui, vou reescrever ela assim, ó, como V sobre T igual a K2. E essa aqui de baixo, né, que é a lei de Charles, vai ficar então como P sobre T igual a K3. Tá? Nada demais. Eu só isolei as constantes. Agora eu vou multiplicar essas equações entre si. Vou multiplicar PV por V sobre T por P sobre T. Então vai ficar aqui, ó, P vezes P dará P quadrado. V vezes V, V quadrado. E no denominador temos T e T, né? Vai ficar T vezes T, T quadrado. Eu multipliquei então o lado esquerdo dessas três equações. Vou fazer isso agora com o lado direito. Aqui vai ficar K1 vezes K2 vezes K3. K1 vezes K2 vezes K3. Tá? Só corrigindo aqui, né? Eu coloquei o quadrado muito embaixo. Então, eu vou chamar o produto dessas três constantes, né? Vou chamar aqui de K1, 2, 3. Vou chamar tudo isso aqui. Você coloca aqui de amarelo. De um K1, 2, 3. Tá? E aqui vai ficar então, ó, PV sobre T, tudo isso elevado ao quadrado, igual a esse K1, 2, 3. Posso tirar a raiz quadrada de ambos os lados da equação e eu terei aqui, ó, PVT igual a raiz desse K1, 2, 3. Eu posso agora chamar esse K1, 2, 3 de um K grande aqui, ó, um Kzão sozinho, né? De modo que eu terei aqui, ó, que PV sobre T é igual a uma constante K. Ou seja, o produto de P com V dividido por T é uma constante. Em outras palavras, se eu tiver então um processo, um P1, V1 e um T1, se eu passar para um estado 2, eu terei um P2, um V2 sobre um T2, que tudo isso sempre é igual a essa constante K grandona aqui. Né? Esta equação, né, escrita tanto nessa forma quanto nessa forma, são formas equivalentes de escrever a mesma coisa, eu chamo de equação geral dos gases perfeitos, ou gás ideal. Esta constante K será calculada mais à frente. Nós veremos que ela tem a ver com a constante universal dos gases e também relacionada aí com o número de partículas do sistema.